No vídeo de hoje nós vamos dar sequência lá no projetinho de geopolítica. No último vídeo falamos sobre capitalismo, nesse vídeo falaremos sobre socialismo. Apenas para dar um resuminho, no primeiro vídeo falamos sobre geopolítica, finalizamos o vídeo de geopolítica falando sobre Guerra Fria. Guerra Fria nós falamos sobre mundo bipolar. De um lado nós tínhamos o capitalismo pelos Estados Unidos, do outro lado nós tínhamos o socialismo, o comunismo pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No último vídeo falamos sobre capitalismo, fizemos lá um traçado da história do capitalismo, passamos pelas suas fases, desde o mercantilismo, falamos sobre o capitalismo industrial, terminamos no financeiro, falamos sobre a escola libertária lá da Áustria e depois o anarcocapitalismo. Agora vamos falar sobre socialismo. Qual que é a grande importância desse vídeo? Nesse vídeo nós não vamos apenas falar sobre socialismo e ponto. A minha ideia aqui é trazer a teoria do socialismo. Por que que o socialismo foi criado? Quais foram os primeiros pensadores do socialismo? Depois vamos ver na prática a implementação do socialismo, a chegada ao comunismo e para finalizar um resumo, uma conclusão com os números do comunismo até hoje, na vida e na sociedade contemporânea. Então, nós teremos a primeira fase do vídeo, teoria, muita teoria, e depois nós vamos falar mais de prático. Vamos sair do subjetivo, vamos entrar em números reais, ok? Espero então que você acompanhe o vídeo até o final. Acho que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que o esperado, porque o volume de informação é grande. A minha ideia aqui é ajudá-lo numa discussão com outros colegas sobre capitalismo, socialismo ou comunismo, até para entender aí a história de uma forma geral. Então vamos seguir, vamos começar o vídeo efetivamente. Vamos entender o socialismo. Então o que é o socialismo? Então o socialismo é uma doutrina política e econômica baseada sobretudo no princípio de igualdade. Surgiu entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX. A corrente socialista emergiu como uma forma de repensar o sistema capitalista que vigorava na época, ok? Quando a gente pensa de socialismo ou comunismo, a gente lembra logo lá da bandeirinha, o martelo e a foice. Antes da gente entrar na teoria sobre socialismo, queria só deixar bem claro para vocês aqui. Então, o que é a bandeira? O martelo vai simbolizar o trabalho industrial, a foice, o trabalho agrícola, ok? O vermelho no fundo vai nos remeter à bandeira da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia, lá na frente. Nós vamos chegar nisso. Um sobre o outro, porque quer dizer a aliança das duas categorias operárias, que será fundamental para o advento de uma revolução. Então agora a gente já entende o que a bandeira do comunismo ou do socialismo nos diz, traz pra gente, tá bom? Então, como surgiu o socialismo? Então, como nós falamos, o socialismo vai surgir ali no século XVIII. O que acontecia? A Europa passava por dois grandes processos que geraram mudanças em toda a esfera da sociedade. De um lado, nós tínhamos na Inglaterra a primeira revolução industrial. Nós conversamos bastante sobre essa revolução industrial no vídeo do capitalismo, lembra? Nós tínhamos o capitalismo saindo do mercantilismo e avançando para o liberalismo econômico. A Inglaterra era o centro, o império de tudo. Lá na França, nós estávamos a todo vapor com a Revolução Francesa, 1789 a 1799. Vão aparecer muitos filósofos, pensadores naquele momento, muito margeado pelas ideias de iluminismo, renascentismo, humanismo. Também nós já discutimos em outro vídeo, não quero entrar em detalhes nisso. Então, a Revolução Industrial, ela não só modificou a economia dos países europeus, mas também causou grandes transformações sociais. Vamos entender aqui alguma dessas transformações sociais. Primeiro, como havia mencionado, o capitalismo vai sair do mercantilismo. O mercantilismo é o nosso bebezinho lá, lembra? O bebezinho do capitalismo era o mercantilismo. E vai entrar no capitalismo industrial. O capitalismo já na fase de infância. Liberalismo econômico. Menor participação do Estado. Depois nós tínhamos a migração dos trabalhadores do meio rural para o meio urbano.
Também falamos sobre isso em capitalismo. Qual é a grande importância para o capitalismo você ter a massa, o indivíduo no centro urbano, tá? Depois nós temos a segmentação da sociedade europeia em dois grandes grupos. Vamos começar a falar sobre proletariado e burguesia. Esse vai ser o cerne na nossa discussão no vídeo todo. Guardem esses dois nomes. Condições de trabalho precários. Não existia qualquer meio legal de proteção. Por quê? Porque nós estamos tendo um desenvolvimento enfreado da indústria, das fábricas. Então precisa contratar gente, precisa ter gente para manter a produção. Com isso, nós temos ali baixos salários, longas jornadas diárias de trabalho, há quase 16 horas trabalhando. Não havia descanso remunerado, não havia limite de idade. Por quê? As fábricas estavam a todo vapor. Tem vários vídeos aí que vão criticar isso, tá? Esse é o contexto de pleno desenvolvimento do capitalismo. Assim, vão surgir alguns ideais para buscar alternativas que possam melhorar o cenário social. Então, em respostas aos problemas que nós vimos lá em cima, alguns pensadores vão criar a teoria socialista. Então, socialista, nós vamos pensar de classe social. Socialista. Um caminho para organizar uma sociedade onde não houvesse desigualdades sociais. Ok? Então, os primeiros pensadores da ideologia socialista foram Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen. Eles serão responsáveis pelo socialismo utópico. Então, a primeira linha de pensadores do socialismo. Nós vamos entender um pouquinho mais para frente. Depois dessa linha de pensadores, nós vamos ter os filósofos, os pensadores alemães, Friedrich Engels e Karl Marx. Aí nós vamos entender que eles vão trazer um socialismo um pouco diferente, que é o socialismo científico ou o marxismo, tá bom? O que eu quero trazer para vocês aqui, antes da gente avançar, que é uma quebra de paradigma neste momento. Durante muito tempo, o pensamento vigente era que nós, os homens, os seres humanos, somos pecadores porque nascemos do pecado original. Então, baseado na Bíblia, nós nascemos imperfeito, já chegamos ao mundo sem a inocência, isso devido ao pecado original. Então aqui nós não estamos usando a ciência. Mais para frente a ciência vai dizer que cada homem é diferente do outro. Nós temos ali o DNA, o gene, que vai dizer as características de cada um. Aqui estamos usando uma visão religiosa, bíblica, daquele momento, tá? Mas, com a quebra de paradigma, nós vamos ter um cara chamado Jean-Jacques Rousseau. O que ele vai fazer? Na época ali da Revolução Francesa, ele vai falar uma coisa importante. Esse foi um cara importante, ele vai deixar aí uma herança triste. E ele afirmava o seguinte, que esse papo do ser humano ser intrinsecamente mal, na verdade, é balela. Isso não existe. Por quê? Porque o homem nasce bom, nasce puro. E quem corrompe a sociedade, ou seja, quem corrompe o homem é a sociedade. O homem é produto do meio. Hobbes já dizia lá atrás que o homem é lobo do homem. O homem nasce corrupto. O homem nasce mal. Mas Jacques Rousseau, para reforçar o pensamento da Revolução Francesa, vai dizer que isso é mentira. O homem é produto do meio. Portanto, se quisermos ser um ser humano melhor, temos que reformular a sociedade. Ele usava como exemplo de que povos primitivos eram essencialmente bons, sociedades absolutamente pacíficas, sem ganância, sem mentira, violência, etc. Ele trazia o mito do bom selvagem. Para ele, os europeus, os espanhóis, ali a sociedade ocidental, os ingleses, lá que a gente pensar nos índios cherokees lá no território americano, a sociedade, civilização ocidental vai corromper essa sociedade. Então, o grande objetivo da Revolução Francesa era o nascimento, era produzir um homem novo, um homem livre de todo o seu passado.
Isto é importante a gente ter na memória, ter na cabeça quando a gente vai começar a discutir socialismo e comunismo. Por quê? Para eles, o homem é bom. Então, se eu entrego uma sociedade para esse homem, eu vou moldar o homem de acordo como eu quero. Aquele homem que tem o passado, aquele homem que é contra essa minha ideia, ele não está preparado para ser parte dessa nova sociedade socialista e ele deve morrer, ok? Então essa ideia de Rousseau vai persistir aí na cabeça de muitos filósofos, até que Karl Marx, em meados ali de 1850, 1860, um pouquinho antes da sua morte, vai documentar que os seres humanos são moldados pela sociedade em que estão inseridos. Que nascemos sem maldade, sem tendências, sem ganância, e a culpa de todos os nossos problemas é do contexto de que fomos criados, ou seja, produção, material e afetivo. Se quisermos um novo homem, então teremos que reformular a sociedade. Este homem socialista para Marx será um homem infinitamente superior ao qual temos hoje, que será fruto de uma reforma social profunda. E esta reforma tem que ocorrer através de revoluções. Vejam bem, aqui é teoria, isso aqui é um pouco de filosofia, mas sem isso nós não conseguimos avançar no socialismo e no comunismo. Por quê? Precisamos entender que para esses pensadores o homem é bom, ok? O homem não é corrupto, tá? Vamos avançar um pouquinho. Então, como eu disse, vamos guardar na memória que a base do pensamento ou filosofia socialista será: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Este vai ser o pilar de todo o nosso vídeo, até quando a gente vai culminar com a última parte do vídeo, quando a gente vai mostrar que a sociedade, o que eles fizeram para justificar esse raciocínio levou à sociedade, tá bom? Aí, aquela mente brilhante, a estrelinha pensadora vai dizer: ah, mas o capitalismo também não é baseado no homem. Sim, o capitalismo é baseado no homem, é antagonista ao sistema comunismo, que nós vamos ver mais para frente. Por quê? É baseado nos meios de produção também, etc. A diferença de quando a gente vai adotar o capitalismo é que o capitalismo não é um padrão, ele não é homogêneo, ele não é equivalente em todos os países. O capitalismo ele vai se adaptar às regras, às necessidades do mercado, às necessidades da sociedade, ok? É muito importante a gente ter essa diferença. De uma ponta nós vamos ter o capitalismo, em outra ponta totalmente separada nós vamos ter lá no fim o comunismo. O socialismo a gente vai entender um pouquinho que ele vai ficar até no meio, alguns casos até puxando para o lado do capitalismo, mas o marxismo e o comunismo estarão na outra extremidade, tá? Até aqui é teoria. Vamos entender então socialismo utópico. Lembra que nós falamos lá na frente que nós vamos dividir o socialismo em dois? O socialismo utópico, nós falamos de alguns pensadores, e depois o socialismo científico ou marxismo. Vamos entender um pouquinho o socialismo utópico. Então, o socialismo utópico foi a primeira corrente socialista desenvolvida durante a primeira Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai durar em torno de 80 anos. Um dos grandes estudiosos foi o filósofo e economista francês Claude-Henri de Rouvroi. Arrebentando no japonês, percebeu, né? Japonês perfeito aqui. Mais conhecido por Conde de Saint-Simon. Tá? Então, o que o Conde de Saint-Simon defendia? Ele não defendia o fim da propriedade privada, nem a revolução como caminho para a reformulação na sociedade. Ele era favorável a uma forte interferência do Estado sobre a economia. Ele tinha o entendimento que as classes prósperas deveriam melhorar as condições de vida dos mais pobres, porque isso implicaria direto na melhoria das suas próprias condições de vida. Outro socialista utópico foi Charles Fourier. Charles Fourier propunha o seguinte: a criação de sociedades comunitárias independentes,
ainda que dentro da sociedade capitalista. Ele entendia que o aumento da produção estaria relacionado a um ambiente de felicidade plena. O terceiro, nós vamos ter Robert Owen. Robert Owen idealizou a criação de comunidades independentes dentro de uma sociedade maior. As comunidades de Owen visavam a igualdade absoluta, onde a única hierarquia seria baseada na idade, ok? Diferente de Fourier, Owen conseguiu colocar a sua comunidade em prática. Nela, os empregados eram pagos com altos salários e trabalhavam menos horas do que em outro lugar. Entretanto, não funcionou as comunidades. Por quê? Porque essas comunidades dependiam da supervisão de Owen. Com o tempo, existiam muitas brigas internas e entre os seus sócios. Isso levou o fim à comunidade, tá? Para a gente finalizar o socialismo utópico, nós vamos fazer um resuminho. Então, os socialistas utópicos enxergavam a indústria como caminho para o desenvolvimento econômico e melhoria de vida da população. Eles não defendiam o fim do capitalismo como passo necessário para se atingir uma sociedade justa e igualitária. E não defendiam a revolução como forma principal de alcançar esses objetivos. Então, quando eles não defendiam a revolução, a gente pega nos livros e entende que eles não defendiam a revolução, eles serão muito criticados por Marx. Aí nós vamos entrar no socialismo científico ou marxismo. Quando que o socialismo científico foi criado? Foi criado no século XIX e ele é pautado na análise histórica e científica do capitalismo. Aqui nós vamos entender que, segundo Marx e Engels, eles são pais do capitalismo científico, como nós vimos lá em cima. Toda a época histórica, a sociedade foi marcada pela luta de classes, sendo essa relação caracterizada pelo antagonismo entre classe opressora e oprimida. Então, quando a gente vai analisar o capitalismo, nós vamos ver que, de um lado, nós vamos ter a burguesia, que é a dona dos meios de produção, é quem tem o dinheiro, o capital, e do outro lado nós vamos ter o proletariado, que é quem oferece a sua mão de obra, que é a classe que não tem posses. A partir daqui nós vamos ver, vai começar o cerne, a discussão entre o embate entre a burguesia e o proletariado, ok? Como havia dito, Marx ele vai criticar o sistema utópico, por quê? Porque ele diz o seguinte: apesar dos socialistas utópicos apresentarem ideais de uma sociedade mais justa e igualitária, eles não mostraram os instrumentos e métodos necessários para esses objetivos. Então Marx enxerga que somente através de uma revolução o proletariado chegaria ao poder. Então, ao atingir o poder, os trabalhadores eliminariam as desigualdades, abolindo as classes sociais e tornando a sociedade igualitária. Novamente, Marx vai dizer aqui que o pilar da gente eliminar a desigualdade e abolir as classes sociais é que o homem é bom, ok? Vamos guardar esse conceito. Então, o que o Marx defendia? Além da extinção das classes sociais, Marx, o socialismo científico, o marxismo, defendia que a socialização dos meios de produção, todas as formas de produção passam a pertencer à sociedade e são controladas pelo Estado. Acabar com a propriedade privada e o controle do Estado sobre a divisão de renda. Então nós vamos abolir a propriedade privada e o Estado vai controlar toda a divisão de renda. Por último, economia planificada. Todos os setores econômicos passam a ser controlados e dirigidos pelo Estado. O Estado vai determinar os preços, os salários e a regulamentação do mercado. Quando nós temos essa sociedade implementada, nós temos a passagem imediata do socialismo para o comunismo. Então vamos entender o que é comunismo. Lembra que lá em cima nós mencionamos? Então nós temos de um lado o capitalismo, de outro lado o comunismo. No meio
nós temos ali o socialismo utópico. Lembra, muitas vezes os pensadores diziam, não precisamos acabar com o capitalismo. Nós podemos ter uma sociedade próxima do capitalismo. Então, o socialismo utópico estava muito próximo ali, ou próximo do capitalismo. Com Marx, o socialismo vai afastar totalmente do capitalismo e vai grudar no comunismo. Vamos entender o que Marx pensava sobre o comunismo. Então, para Marx, o comunismo seria uma ideologia política e agora socioeconômica. Por quê? Porque ele vai afetar a sociedade como um todo. O comunismo vai estabelecer uma sociedade igualitária através da abolição da propriedade privada, das classes sociais e do próprio Estado. Ok? Se a gente lembrar de sociedade igualitária, a gente vai lembrar um pouquinho sobre a República de Platão. O que Platão fala aqui no livro A República? Ele diz o seguinte: os ideais de uma sociedade igualitária é implementação de um modelo de sociedade ideal baseado na abolição da propriedade privada e da família. A abolição da propriedade privada, segundo Platão, causaria o fim do conflito entre o Estado e o cidadão. Nesta sociedade, as crianças não pertencem, não conheceriam os seus pais e ficariam desde o início, desde cedo, sob o cuidado do Estado, que garantiria seu sustento e a educação. Vamos acabar com família patriarcal. Acaba a partir de um momento, a criança pertence ao Estado. Existe uma sociedade que vive a favor do Estado. Ela é dependente do Estado. Marx vai pegar esses ideais, essas teorias e vai trazer para uma versão mais contemporânea de sociedade igualitária. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entender que os pensamentos de Platão devem ser aperfeiçoados. Então, nós vamos seguir com a abolição da propriedade privada, das classes sociais, da família, do Estado e matar a religião. Não deve mais existir a religião. Somente assim nós teremos a sociedade ideal para o novo homem socialista. Ok? Pessoal, essa é a teoria. É isso o que nós temos nos livros quando estudamos sobre socialismo e a história do socialismo. Vamos entender na prática como é a implementação do socialismo e do comunismo. Nós vimos lá no comecinho o socialismo utópico, até que é uma coisa bonitinha, não é? Depois a gente vê o marxismo, já é um pouco mais feio, não é tão legal. Depois nós vamos entrar no comunismo, que já é uma coisa totalmente destruidora. Mas será que na prática ele é realmente destruidor? Porque lembra quando a gente falava do capitalismo? O capitalismo é tratado como malvadão. Hoje, se você diz que você não é a favor do socialismo ou você não gosta do modelo socialista, você é adotado como um extremista, você não gosta das minorias, não gosta de quem pensa diferente. Vamos entender na prática se o que eles pregam é exatamente isso. Vamos ver quais foram as consequências para o mundo atual. Então, quando nós tivemos a primeira sociedade experimentada na prática do socialismo, nós vamos ter lá atrás, em 1870, 71, após a derrota da França na guerra da Prússia, que a gente tem até a ascensão da Alemanha, nós temos o seguinte: uma classe operária ela não vai concordar com um contrato firmado entre França e a Prússia e ela vai se revoltar contra o governo francês. Ela vai ter o apoio da Guarda Nacional e essa classe de trabalhadores vai tomar o poder lá em Paris e vão instaurar a Comuna de Paris. Esse poder vai durar em torno de 10 dias, mais ou menos. A própria França vai se juntar ao exército da Prússia, que derrotou a França, e vai pedir apoio para acabar com essa classe, com esse novo governo. Então, esse governo vai durar em torno de 10 dias, vai terminar ali a primeira experiência de um governo socialista de composição operária. Então, nós não podemos avançar muito nisso e dizer como é que é. Por quê? Porque não durou nada, praticamente. Depois, nós temos efetivamente uma implementação de um governo socialismo,
Socialista, que vai ser lá na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lembram disso? Então, ainda que a Comuna de Paris tenha sido a primeira experiência prática do socialismo, nós vamos ter que ali no século XX, que a ideologia socialista foi adotada efetivamente em um país. A primeira nação, como eu havia dito, vai ser a Rússia. Um pouco depois ela vai se unificar em outros países e vai formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A ideia não é entrar a fundo em como foi formada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque vocês já conhecem muito bem sobre isso, mencheviques, bolcheviques, mas vamos dar um pequeno resuminho do que a gente tem. Então a gente vai ter lá o resumo socialista estabelecido na Rússia em 1917, através de uma revolução. Essa revolução vai derrubar a monarquia czarista. É importante também lembrar que neste momento nós temos aí a queda de muitas monarquias espalhadas pelo mundo e vai ficar mais evidente ao término da Primeira Guerra Mundial. Após a queda da monarquia, o partido bolchevique, nós tínhamos o mencheviques, que eles eram mais tranquilos, e os bolcheviques eram mais revolucionários. Eles eram liderados por Lenin. Então eles vão instaurar o governo socialista e vão defender os ideais baseados sobretudo nos princípios marxistas, não no socialismo utópico. Por quê? Porque eles vão implementar a revolução da classe operária. De 17 a 22, eles abandonam aí alguns dos princípios socialistas. Por quê? Porque tem guerra civil e a Rússia fica destruída. Então eles vão receber capital estrangeiro, vão valorizar a mão de obra assalariado. Então é socialismo até a segunda página. Uma boa página, você não vai implementar o socialismo como um todo. Mas em 1922 Stalin vem com braços, com a mão cerrada, vem forte para implementar o comunismo. Então a Rússia vai se unir a 14 outros países europeus para constituir oficialmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Stalin, nesse governo, vai priorizar a expansão e o desenvolvimento da indústria, além de centralizar diversos setores dentro do Estado, na mão do Estado. Com isso, aquela estrelinha pensadora vai perguntar, ok, então se o Stalin vai implementar o socialismo, nós temos aí uma valorização da indústria, por que a União Soviética vai perder aquela guerra bipolar com o capitalismo? Né? Então nós estamos falando de 1922 até lá meados de 1990. O que aconteceu? De maneira bem simples, por que a União das Repúblicas Socialistas vai perder a guerra? Porque quando você trabalha em uma sociedade socialista, você tem que trabalhar em uma sociedade de pleno emprego, de equidade para a maioria das pessoas. Na União das Repúblicas Socialistas não existia essa equidade, existia favorecimento. A classe política vivia muito, mas muito melhor do que o restante da população. Lembra quando eu pedi para vocês anotarem lá que o homem não é bom? O homem é corrupto? Aqui é um exemplo. Então, quando você tem uma classe política de 10, 20, 30 mil homens sobre uma classe de proletariado, uma classe de indivíduos, eles vão pegar o que é bom para eles. Então, essa classe política, ela se vestia melhor, ela comia muito melhor do que o povo, do que a sociedade como um todo. Com isso, começou a ter uma escassez de produtos, uma escassez de alimento para a população. Era até piada você dizer que o governo podia te dar alguma coisa. Você ficava anos e anos e anos na fila para ter direito a pegar uma geladeira, pegar uma televisão. Se nós nos lembrarmos, lá nos anos 80, os automóveis soviéticos mal tinham a marcha ré. Você tem uma estrutura toda fundamentada no Estado, sem concorrência. A produtividade era extremamente baixa. Por quê? Porque você não pode avançar em tecnologia. A tecnologia ela vai retirar emprego da população. Se a gente fizer um comparativo com o que eles viviam lá com o nosso mundo atual, a gente vai perceber que o setor terciário, o setor de serviço, é o setor que mais emprega hoje. Então, agora imagina você ter um shopping center sem ter concorrência de preço, sem ter marcas variadas, sem ter lojas variadas.
Porque tudo é do Estado. Você tem uma única marca, uma única loja. Então assim, a variabilidade de empregos vai diminuir cada vez mais. E você tem que manter o pleno emprego. Logo, reduz-se a tecnologia, reduz a capacidade produtiva e a população cresce, 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 até que você vai chegar num ápice que você não mais vai conseguir acompanhar o volume de produção contra o crescimento populacional. Importante, mesmo com as tentativas de recuperação econômica, transparência política, lembra? Nós tínhamos lá a Glasnost, nós tínhamos a Perestroika, nada disso consegue reverter o problema soviético. Assim, nos finais do ano 80 e no início do ano 90, vai dissolver e vai acabar o grande Império Soviético. O símbolo vai ser lá a queda do Muro de Berlim, lembra? Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, uma força militar em cima do muro, protegendo que os socialistas não invadam o lado do capitalismo. O lado dos socialistas, eles não tinham comida, não tinham trabalho. E o lado do capitalismo estava progredindo, tinha progressão. É importante porque a queda do muro é a queda simbólica do socialismo nessa nossa guerra, na Guerra Fria que nós tínhamos. Então vai prevalecer o capitalismo na guerra das ideologias. Mas nós não nos esqueçamos, o comunismo chinês, lá dos aliados, lembra no bolinho dos aliados que nós tínhamos? Nós tínhamos Inglaterra, tínhamos Estados Unidos, Brasilzão de guerra lá no meio, mas nós tínhamos a Rússia e tínhamos a China. E quando acaba essa guerra, a gente sabe muito bem que a Rússia e a China não se bicam. Então, neste momento, a Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vão acabar, mas o comunismo chinês continua firme e forte até hoje, tá? Então, para a gente concluir essa prática da implementação do comunismo ou do socialismo na União das Repúblicas Socialistas, nós vamos entender que o socialismo implementado na União Soviética pode ser chamado de socialismo real, por ser considerado a primeira experiência prática de países que adotam medidas da teoria socialista. Com o final da Segunda Guerra Mundial, nós vimos ali a proliferação do socialismo, a teoria socialista em outros países. Quais são os países que até hoje nós temos ainda socialismo ou comunismo? Nós temos em Cuba, China, Partido Comunista Chinês muito forte, Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, apenas um exemplo, 20% da população tem acesso a carro, tem acesso a energia elétrica. Muita parte da população da Coreia do Norte come comida de animal, porque não tem comida para eles. Para finalizar, temos o Vietnã ainda hoje, nós vamos falar mais para frente sobre a guerra do Vietnã. Mas ok, então nós terminamos a parte prática da implementação do socialismo. Vamos entender quais foram as consequências da implementação do comunismo na sociedade que nós vivemos, tá? Então, dentre todas as pragas que devastaram a humanidade, desde a peste negra ao advento do câncer, uma das mais mortais foi uma ideia virulenta que se apropriou de milhões de almas, o comunismo. Como a gente viu acima, a ideia do comunismo ela nega a existência da alma. A truculenta obra de Karl Marx, lá no livro O Manifesto Comunista, prometia a utopia na Terra. Tudo o que precisava ser feito era modificar a sociedade e desbancar a classe dominante pela via da revolução violenta, muito diferente do socialismo utópico. Então, o caminho para o paraíso vermelho é construído sobre uma nova ordem social modelada pela destruição das crenças tradicionais, estruturas sociais, propriedade privada, governo e religião. Assim, baseado no livro O Livro Negro do Comunismo, de Stephanie Courtois, o comunismo foi responsável por mais de 100 milhões de mortes, um montante que ultrapassa em muito o nazismo, que deixara 16 milhões de mortos, e ultrapassa ainda mais os números das mortes no século XX por câncer, diabetes e homicídio. Um ponto de reflexão aqui é: a ideia do vídeo não é comparar um mal com o outro. Ah, o comunismo é muito pior que o nazismo porque matou mais. Não. A ideia do vídeo é falar sobre o comunismo. Mas não podemos nos esquecer que
O Holocausto do Hitler foi uma das maiores atrocidades já conhecida na história. Entretanto, as nefastas cifras de mortes contabilizadas na Revolução Comunista da Rússia, da China, Vietnã, Coreia do Norte, Cuba e outros países superam em muito as medidas genocidas do Hitler. Enquanto o Hitler tinha por alvo apenas o povo judeu, os comunistas têm como alvo todas as religiões e classes sociais. Então, a ideia aqui na comparação é apenas entender o cenário que nós tínhamos ali da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, quais eram ali as ideologias que nós tínhamos e fazer uma comparação das mortes. Não significa que nós estamos dizendo ok para as mortes do nazismo. Não é isso. É apenas reforçando quantas pessoas foram mortas pela implementação da ideologia comunista. Ok? Então, ao colocar em prática essa ideologia, regimes políticos lá do século XX, liderados principalmente por ditadores como Mao Tse-tung lá na China, Stalin na Rússia, Pol Pot no Camboja, Fidel Castro na Cuba, foram responsáveis por uma destruição frenética de vidas jamais vista antes na história. Tudo associado àquele contexto de que o homem é bom, de que o homem será moldado pela sociedade. E quem não se adaptar a isso deverá ser morto através da revolução. Então, um número importante que eu quero trazer para vocês aqui, pegando os dois maiores líderes, Mao Tse-tung matou em torno de 60 a 80 milhões de pessoas. Se a gente fizer uma comparação, juntar o que morreu na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, proporcionalmente, Mao Tse-tung matou muito mais. Joseph Stalin, a gente vai ter números aí de 20 milhões de mortos, mas também tem relatos em torno de 60 milhões de mortos. Stalin, autor lá da expressão, a morte de uma pessoa é tragédia, mas 1 milhão de mortes é estatística. Enviou aos campos de concentração e perseguiu milhões de cidadãos considerados desleais. Ele executou intelectuais e figuras políticas que eram considerados uma ameaça à sua autoridade única na Rússia. Ainda, segundo os dados da OMS, o total de mortos por Stalin supera os números de mortes no século XX por câncer no pâncreas, HIV ou epilepsia. Isso mostra o doentio que esses caras tinham na ideologia de que poderiam transformar a sociedade baseado em conceitos ou quebra de paradigmas. Outro ponto muito importante são os métodos comunistas mais comuns de matar e quebrar para sempre o espírito dos cidadãos em suas repúblicas populares é a fome. Se a gente lembrar lá na China, nós tivemos a grande fome chinesa. Especialistas estimam que foram mortos de 30 a 40 milhões de vidas. Na Ucrânia, a coletivação e a industrialização soviética produziram uma fome que provocou em torno de 2,5 a 7,5 milhões de pessoas mortas. Na Coreia do Norte, até hoje, tem pessoas que morrem de fome, não têm o que comer, comem comida de animais. Mais recentemente, nós assistimos ali na Venezuela, pessoas passando horas e horas em longas filas para conseguir alimentos devido à política de engenharia social do ditador Nicolás Maduro. Então, assim, isso a gente não pode deixar passar. Então, como conclusão para o vídeo, vamos sempre deixar a mensagem que o comunismo aniquilou um total de 100 milhões de vidas em menos de 100 anos. Ele se transformou num assassino ideológico sem precedentes na história. Embora eles governem com o disfarce de liberdade e prosperidade para todos, em vez disso, nós vemos regimes comunistas que causam miséria e destruição em todos os países que são instaurados, que são subjugados. Aí, aquela estrelinha questionadora vai perguntar: mas lá no capitalismo você mencionou que a Igreja Católica era contra o capitalismo, era contra a usura, era contra o empréstimo através de juros. Mas a Igreja Católica nunca falou nada sobre o comunismo? Sim, pequena estrela questionadora, sim. Nós temos um decreto na Igreja Católica que é publicado ali no Santo Ofício em 1º de julho de 1949,
Dentre os anos de 1940 a 1950, nós tivemos vários decretos, vários posicionamentos da Igreja Católica. Mas o decreto contra o comunismo foi assinado em 1949, que é durante o pontificado do Papa Pio XII. Neste documento afirma a excomunhão automática de todos os católicos que aderem ao ateísmo ou às práticas associadas ao comunismo ou às doutrinas marxistas. Eu sei que alguns de vocês vão vir na cabeça, mas nós temos a teologia da libertação na Igreja Católica, que vem ali da América Latina. Sim, nós temos. Não deve ser relacionado nesse momento com o comunismo, ok? Nós podemos falar sobre isso em outro vídeo. Vamos resumir o vídeo neste momento sobre o decreto da Igreja Católica contra o comunismo, tá? Então, pessoal, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo. É um vídeo, muita informação, muita teoria, mas a ideia aqui era trazer argumentos, trazer história para que você possa discutir com o seu coleguinha, com aquele progressista sobre capitalismo, socialismo e comunismo, que você tenha números, tenha embasamento para essa discussão. Ainda no final desse vídeo, em algum lugar aqui, eu vou colocar para vocês os números do comunismo, da implementação do comunismo em todos os países, tá? Que a gente tem ali nas regiões. Então você pode guardar esses números e discutir e apresentar para um dos seus colegas. Novamente, desculpa pelo tamanho do vídeo, espero que tenha ficado claro. Fiz o meu resumo aqui, em alguns momentos eu tive que me procurar no resumo para que eu não pulasse fase e não deixasse a história sem ter um enredo que fosse fácil o entendimento. Se gostar do vídeo, dê um like, compartilha, se inscreva no canal. Fiquem todos na presença de Deus e se divirtam! Smoke weed every day. Smoke weed every day.